Brasil, terra sem lei, da monarquia à corrupção. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Reflexões da Torá. Hoje eu preciso que você permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o que vamos revelar aqui não é apenas uma reflexão política ou histórica, é uma chave espiritual capaz de explicar por que algumas nações prosperam na justiça enquanto outras lentamente mergulham em ciclos de corrupção. Existe um padrão antigo, descrito nas Escrituras, que se repete quando sociedades abandonam os princípios da justiça. E o mais impressionante é que esse padrão aparece tanto na história bíblica quanto na trajetória de muitas nações modernas, inclusive o Brasil. Nos próximos minutos, vamos atravessar séculos de história, da monarquia à república, do ideal de ordem ao crescimento da corrupção. E, principalmente, vamos entender o que a Torá e as palavras de Jesus revelam sobre sociedades que se afastam da lei moral. Se você compreender essa conexão até o final, sua forma de enxergar a história e a política pode mudar completamente. A história política do Brasil começa oficialmente em 1822, quando Dom Pedro I declara a independência do país e inaugura o período do Império. Naquele momento, o Brasil não era uma república fragmentada, era uma monarquia constitucional, com autoridade centralizada e uma estrutura que buscava estabilidade institucional. A monarquia possuía falhas, como qualquer sistema humano, mas havia um princípio que também aparece repetidamente nas Escrituras: a ideia de autoridade acompanhada de responsabilidade. Nas narrativas bíblicas, reis governavam nações, porém eles não estavam acima da lei divina. Profetas frequentemente confrontavam governantes quando a justiça era abandonada. Quando o rei se corrompia, o povo sofria. Quando a liderança se afastava da verdade, a injustiça se espalhava por toda a sociedade. Esse padrão espiritual aparece diversas vezes nas Escrituras. Séculos depois, em 1889, o Brasil passa por uma mudança radical. A monarquia é derrubada e nasce a República. A promessa era progresso, modernidade e liberdade política. Mas existe um fenômeno curioso na história das civilizações. Quando uma sociedade remove estruturas de autoridade sem preservar princípios sólidos de justiça, o resultado muitas vezes não é liberdade verdadeira, é instabilidade. Ao longo das décadas, o Brasil atravessou inúmeros ciclos políticos, crises institucionais, escândalos de corrupção, conflitos de poder e sistemas que frequentemente colocaram interesses pessoais acima do bem coletivo. Mas aqui surge uma pergunta profunda. Será que esse processo já havia sido descrito nas Escrituras? A resposta aparece nas palavras de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus faz uma declaração poderosa sobre períodos de decadência moral nas sociedades. Ele diz: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Mas para entender o peso dessa frase, precisamos olhar para o significado original das palavras. No texto grego, a palavra traduzida como iniquidade é anomia. Anomia significa literalmente ausência de lei, desprezo pela lei, rebelião contra a ordem moral. No contexto judaico do primeiro século, quando Jesus fala sobre lei, ele está se referindo diretamente à Torá. A palavra hebraica Torá significa instrução divina, direção de Deus para a vida humana, caminho de justiça. Portanto, quando Jesus alerta sobre o crescimento da anomia, ele está descrevendo uma sociedade onde as pessoas deixam de respeitar a instrução divina e passam a viver segundo seus próprios interesses. Quando isso acontece, uma consequência espiritual inevitável surge. O amor coletivo começa a esfriar, a confiança entre as pessoas desaparece, a injustiça passa a ser normalizada e a corrupção deixa de ser exceção para se tornar sistema. Esse padrão não pertence apenas ao passado, ele atravessa gerações. Civilizações antigas ruíram exatamente quando abandonaram princípios de justiça, verdade e responsabilidade moral. E por isso, a pergunta que cada um de nós precisa refletir é extremamente séria. Será que estamos vendo esse mesmo processo acontecer diante dos nossos olhos? A Torá ensina que nações inteiras podem escolher entre dois caminhos: o caminho da justiça ou o caminho da anomia. Como
você chegou até aqui e sabe que a partir de agora vamos nos aprofundar ainda mais nessas revelações, eu quero te dizer algo importante. As Escrituras não são apenas textos antigos, elas são lentes espirituais, capazes de revelar padrões que governam a história humana. E quanto mais compreendemos o significado hebraico e espiritual desses ensinamentos, mais percebemos que muitas das crises modernas já haviam sido descritas há milhares de anos. Se estas revelações têm abençoado a sua vida, considere contribuir com o meu canal para que eu continue trazendo grandes estudos que vão transformar a maneira como você enxerga as Escrituras. E não se esqueça de se inscrever no canal e despertar o sino das notificações para ser alertado das próximas revelações. Nos vemos no próximo estudo aqui, no Reflexões da Torá.